Olá para você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Muitos motoristas são multados diariamente, principalmente por dirigirem e falarem ao telefone celular ao mesmo tempo. Segundo o Manaus Trans, no primeiro semestre desse ano, o número de infrações cresceu mais de 250% em relação ao mesmo período do ano passado. Nas ruas, não é difícil flagrarmos pessoas dirigindo e, ao mesmo tempo, falando ao celular. Atende o celular uma vez ou outra no trânsito? De vez em quando, cara, mas só que atendo e desligo. Ou então encosta? Peço, encosta. Não, geralmente eu não encosto. Geralmente eu desligo, eu peço pra... aguardo chegar em casa e depois ligo, entendeu? De vez em quando dá pra atender no telefone? Celular no trânsito? Dá. Atende? Atende. Mas aí tem que encostar, não é? Com certeza. Sabe que é errado? Sei. Segundo o Manaus Trans, no primeiro semestre de 2011, o órgão emitiu 2.600 multas. Já no primeiro semestre deste ano, o número cresceu mais de 250% e somam 9.150 condutores multados por falar ao telefone. É uma notificação em que pesa no bolso do cidadão, porém, mais importante do que isso, é necessário que o condutor tenha consciência da sua falta de atenção quando estiver no celular. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o uso do aparelho ao volante aumenta 4 vezes o risco de acidente fatal. E o sistema de estacionamento pago no centro da cidade já poderia ter sido implantado, mas segundo o Manaus Trans, a medida deve ficar a cargo da próxima administração. Quem vai à área central da cidade tem que ter paciência na hora de estacionar. O clima de Natal já mudou as vitrines das lojas do centro da cidade. E junto com a expectativa no aumento das vendas, tem crescido a preocupação dos lojistas com a falta de estacionamento na área. Estacionamento sempre foi um problema do centro, né? Primeiro que não tem um estacionamento adequado para os nossos clientes, né? E quando há espaço na rua, de franelinha cobram muito caro. Hoje, às 8 da manhã, já não era possível encontrar vagas na Avenida Eduardo Ribeiro. E sem local para parar, tem gente ocupando o lugar até para táxi. Sabe que é proibido, né? Desculpa, tá? O motorista que precisar ir ao centro da cidade tem que ter paciência, principalmente no fim do ano, quando o fluxo de veículos é bem maior. É a segunda vez que eu estou rodando aqui no Eduardo Ribeiro para estacionar. Rodando aqui, essa outra rua aqui atrás, né? E Eduardo Ribeiro. Toda vez é assim quando o senhor vem no centro? Toda vez assim. O Zona Azul, sistema de estacionamento pago, já deveria ter sido implantado. O prefeito Amazonino Mendes assinou o decreto e instituiu o projeto em março deste ano. Mas ele deve ficar a cargo da próxima administração. Com o sistema implantado, os carros só poderão parar nas ruas do centro por no máximo 2 horas. E será necessário pagar R$ 2 pela permanência a cada 60 minutos. A medida tem dividido opiniões. Vai ficar a mesma bagunça que tá. Que tá bagunçado demais, vai ficar a mesma coisa. Vale a pena pagar? Vale, porque muitas vezes você deixa o carro aqui o dia todinho, aí empata, né? As pessoas que vêm fazer compra no centro. Para os lojistas, o Zona Azul só resolve uma parte do problema. Nós temos que pensar também que existem pessoas que trabalham no centro. Então, o Zona Azul, ele vai solucionar a questão das pessoas que querem frequentar o centro da cidade, que são os clientes. Esse tem que ter prioridade número 1. Mas também temos que lembrar que tem pessoas que trabalham no centro. TV em Tempo, eleições 2012. O candidato a prefeito de Manaus, Arthur Neto, do PSDB, participou de entrevista ao Jornal em Tempo nesta segunda-feira. Ele falou sobre as propostas de governo, caso seja eleito. TV em Tempo, eleições 2012. Logo de início, Arthur Neto foi convidado a ver imagens das condições do T1 e foi questionado sobre propostas para o problema do transporte coletivo na capital. Nós vamos ter os terminais funcionando e vamos fazer a integração mesmo fora dos terminais. Queremos que a integração seja completa, seja inteira. Agora, mobilidade urbana não é mais só uma questão de mais ônibus, falta rua e sobra carro, é uma questão de nós criarmos novas vias, restaurarmos vias antigas que a buraqueira acabou. Arthur também falou como deve trabalhar com um orçamento de mais de 3 bilhões de reais caso seja eleito.
Temas polêmicos como Zona Azul, taxa do lixo e reajuste do IPTU também foram assuntos na entrevista. 6 minutos é o tempo que os candidatos à Prefeitura de Manaus têm para responder a perguntas, apresentar o perfil de governo e propostas deles. Há 6 dias das eleições, uma oportunidade a mais para se aproximar do eleitor. Eu vou apresentar projetos, propostas e cuidar do que me interessa agora, cuidar dos manauaras, cuidar dos brasileiros que moram em Manaus. E fazendo isso bem, meu coração vai estar apaziguado, meu cérebro também. Hoje quem participa da entrevista é a candidata Vanessa Graziotin, do PCdoB. A polícia apresentou hoje 5 foragidos da justiça. Eles cumpriam pena no regime semiaberto e foram capturados por policiais do 18º DIP. Guilherme Correia do Nascimento, de 19 anos, cumpria pena por roubo qualificado. Célio Ricardo de Souza, de 34, por tráfico de drogas e furto. Jacó Barbosa da Silva, de 29 anos, cumpria pena por roubo, porte ilegal de armas e homicídio. Já Cláudio Rodrigues Farias, de 20 anos, foi preso por roubo qualificado e Marcos Aurélio de Souza, de 29 anos, também estava foragido. Eles foram recapturados por policiais do 18º DIP durante a noite de ontem e a madrugada de hoje. Eles foram presos ontem à noite, a partir de meia-noite, 1h da manhã, por policiais da 26ª SICOM, que estão empreendendo uma força-tarefa lá na área do semiaberto, né? No sentido de conter tanto as fugas quanto no sentido de contê-los lá, né? Porque eles têm saído, têm voltado 3 dias depois, 4 dias depois, está virando um pouco de bagunça. Então o secretário de Segurança determinou que fosse feita uma força-tarefa lá no sentido de recuperar essas pessoas e devolver para o sistema. Algumas espécies de peixes protegidas por lei estão expostas nas feiras de Manaus. No período do defeso, só é permitida a pesca nas áreas de manejo, com autorização do IBAMA. Nas bancas tem peixes para todos os gostos. O tambaqui, o pirarucu e a matrinchã ainda são os mais procurados pelos consumidores. Qual é o seu favorito? Bom, tem o tambaqui e o roelo, né? Com certeza. Depois a matrinchã, né? Com a grande demanda, também aumentou a pesca clandestina. E faz o escoamento dele através das canoas, né? Dos botes, e leva para o feirante. O feirante acondiciona e no dia seguinte passa para o consumidor, né? Então, nós tivemos assim uma apreensão muito grande, principalmente na Feira da Panaí, né? Através de denúncias e também das nossas operações que o batalhão realiza. Segundo o Batalhão Ambiental, só este ano 8 mil quilos de pirarucu e tambaqui foram apreendidos. As vendas ilegais têm prejudicado os trabalhadores que vendem o pescado de forma legal. A gente tem mais despesa, entendeu? E o nosso peixe legalizado é mais caro. Tá? Por exemplo, peixe desse legalizado lá na Panaí, no motor é R$14 o quilo. Enquanto o clandestino, a pessoa compra aí fora, é R$9. Nos prejudica. De acordo com o IPAAM, 8 espécies são proibidas de serem comercializadas no período do defeso. Primeiro vem um tambaqui, que começou dia 1º de outubro, vai até 31 de março. E fora desse período também deve ser considerado o seu tamanho mínimo, que é 55 centímetros. Aí a partir de 15 de novembro vem mais 6 espécies, que é aruanã, mapará, matrinchã, pacu, pirapitinga e sardinha. E essas espécies elas estão protegidas, proibidas até dia 15 de março. No defeso, só é permitida a pesca nas áreas de manejo, com autorização do IBAMA. Quem desobedecer à lei pode ser multado por crime ambiental em até R$2.000. Você vai ver a seguir, presidenta Dilma vem à capital do Amazonas e destaca a falta de água na cidade durante o discurso. E nas vésperas do aniversário de Manaus, artistas locais fazem apresentações para homenagear a cidade. Agora são 13h04. Não sai daí que a gente volta já.